Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda edição da UBIS Niterói. E hoje eu estou aqui com 3 empresários, gestores, CEOs, para falarmos hoje muito sobre gestão de crise, sobre empresas, sobre drones voando cada vez mais alto, né? O Aldama já esteve com a gente na primeira edição, agora está aqui na segunda. É bom que ele também dá um feedback como foi, né, na primeira edição. Aldama, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Que tenhamos uma ótima tarde de Com UBIS. certeza. Aqui do meu lado, Thiago Matos. Ele é CEO da Global Shield, uma empresa de segurança aqui de Niterói super relevante. Muito bem-vindo. Obrigado, Amanda, pelo convite. Muito boa tarde. Espero também que seja uma ótima reunião aqui. E Leonardo. O Leonardo, ele é gestor de crise do Niterói Shopping. Vamos falar muito sobre isso hoje também. O Niterói Shopping é o primeiro shopping, né? Referência aqui em Niterói, não é isso? Isso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho também como você chegou no Niterói Shopping, né? Sobre essa trajetória e tudo que o Niterói Shopping tem de novidade para a cidade de Niterói, né? Sim. Boa tarde. Obrigado, Amanda, pelo convite. E vamos aí, vamos pro bate-papo. Vamos embora. E eu queria começar perguntando como que você, Thiago, começou nessa sua jornada. Eu lembro que, né, na matéria que você veio da Marinha, e eu queria saber como que você trouxe essa bagagem da Marinha para hoje ter a sua empresa. O que você traz de lá que você usa hoje para gerir o seu negócio? No ramo da segurança eu comecei cedo, né? Com 18 anos eu fui servir a Marinha. Então, acho que dali despertou o lado da segurança. E em 2009, né, a minha saída, eu recebi um convite, né, para trabalhar na área naval. E fui trabalhar na base de estaleiro, na parte de tecnologia, né? E voltar da tecnologia para segurança. E com o tempo lá no estaleiro, né, eu fui adquirindo esse mais conhecimento, mais expertise sobre a área. Fui estudar, fiz a parte de gestão de segurança privada. E comecei, sim, a desenvolver a segurança dentro do estaleiro e assim fui crescendo na parte da segurança. Muito bom. E, Leonardo, a gente sabe que gerir crises não é fácil, né? Não. Ainda mais um shopping que tem tanto tempo, né, no mercado. Ele é o primeiro shopping aqui em Niterói. Me conta como que tem sido esse desafio. Bom, realmente é um desafio grande. Eu comecei a administrar condomínios em 2019, comecei a trabalhar com condomínios e abri uma empresa focada em condomínios, administração, administradora. E quando eu cheguei no Niterói Shopping, eu levei o meu escritório para o Niterói Shopping, né? E eu me deparei, eu tinha uma visão do Niterói Shopping antes, quando eu fazia faculdade ainda. Quando eu cheguei lá e vi a situação, realmente justificou até o preço pelo qual eu estava comprando esse imóvel, né? E aí eu corri para a administradora, para a administração, para entender o porquê que estava daquela forma. E dali, né, eu tive a oportunidade de fazer parte e acabei me tornando síndico do Niterói Shopping. E aí veio todo esse gerenciamento de crise, né? Então, entender todos os problemas, são diversos problemas, muito tempo de abandono, parte estrutural, parte de manutenção, parte de funcionários. Então, está sendo um desafio muito grande, mas primeiro, assim, eu tô há 2 anos, então estou indo para o meu segundo mandato como síndico ali. Então, nesse primeiro mandato foi organizar realmente a casa, entender as prioridades, e é isso, é um desafio muito grande e daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais. Não, com certeza. E você tem feito um trabalho incrível, né? Obrigado. Aldama já é a nossa segunda vez aqui, como eu já havia falado, e eu queria saber o que mudou da primeira edição para cá. Eu vi que hoje o drone hoje tem ido para lugares ainda mais altos, né? Literalmente. Me conta como está sendo essa sua nova jornada. Algumas aventuras, né, nós tivemos esse ano. Então, uma experiência bem bacana na área da agricultura. Tivemos uma missão no Mato Grosso, em que foi muito bem desenvolvida, foi um desempenho bem bacana lá. E hoje nós estamos passando por um momento de mudança de legislação, então o mercado está bem alvoroçado quanto a isso. Algumas normas estão sendo mudadas, né? Então vocês devem estar percebendo aí que
que algumas notícias estão vindo. Muita coisa já acontecia e só não eram verificadas, né? Não eram exigidas nenhuma, como é que eu vou dizer? Não tinha fiscalização. E agora a coisa está apertando um pouco. E como faz? Como que você tem feito para gerir isso, né? Esses desafios que estão chegando? Para a HB Drones isso não é novidade nenhuma. Então a gente a gente sempre, como uma empresa, a gente sempre buscou a respeitar as regras e as leis. Então, como falavam para mim, pô, e aí, tá mudando muita coisa? Não, cara, muita coisa não. Muitas regras já existiam, só que as pessoas não faziam. Então, para mim, não foi muita diferença. Tiveram algumas mudanças, mas nada que impactasse assim na minha empresa. Ah, que bom, né? Nada como estar ali à frente. Sim, agora para quem não aplica as leis, para quem vive voando aí na clandestinidade, aí vai apertar. Legal. E, Thiago, qual foi a decisão hoje mais estratégica que fez você mudar o jogo ali na Global Shield, né? Quando você começou com a empresa? Então, foi ao longo desses 25 anos trabalhando com segurança, eu apostei, né, num sonho de se tornar um empresário, de montar uma própria empresa e decidi parar com o CLT, né? Sim. Lá eu era funcionário realmente e apostei no empreendedorismo, montei a empresa e fui ganhar mercado na segurança. Sim, e tem ganhado cada vez mais, né? Eu vejo que o quanto a Global Shield tem crescido. Você, esses dias, também falou sobre conseguir montar uma equipe em tempo recorde. Conta um pouquinho pra gente também como que você consegue, né? Hoje aconteceu um incidente com a equipe de segurança que tinha no local. Você consegue montar uma equipe e colocar nessa empresa em quanto tempo? Como que funciona essa parte? Sim, exatamente. A gente teve um condomínio, né, de porte. São 674 apartamentos, mais de 2.000 vidas. E a empresa de segurança, ela trouxe um problema para a segurança para dentro do condomínio. E eu fui chamado num chamado de emergência para atender a escala noturna e diurna. Então, em menos de 12 horas, a gente conseguiu botar o plantão lá, noturno e diurno, e atender a demanda no condomínio com a escala programada. Muito bom, muito bom. Leonardo, e me conta, qual foi o primeiro movimento, assim, drástico que você teve que fazer logo que você assumiu essa gestão? Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo esse processo. Você já deu ali começou a falar um pouco sobre o assunto, mas a gente consegue aprofundar e também já quero saber dos planos futuros, né? O que você tem ainda para contribuir. Perfeito. Bom, quando a gente tem uma situação de crise e o cenário não é favorável, então a gente olha primeiro para os recursos que a gente tem, né? Então, o primeiro grande passo que eu dei foi olhar para os recursos. O que a gente tem aqui que a gente pode melhorar, usar melhor? E então, o que a gente tinha, que eu podia usar e que tivesse um impacto mais rápido eram os próprios funcionários, né? Então, organizar a gestão, não tinha uma gestão de horário, de escala, as pessoas não sabiam muito bem o que elas tinham que fazer. Então, meu primeiro passo foi organizar ali esse recurso humano, né, que eu via que estava desvalorizado também. Isso foi até uma segunda etapa, né, a valorização das pessoas que já estavam ali, mas no primeiro momento uma reunião para alinhar a equipe, alinhar com eles as minhas expectativas quanto ao trabalho, fazer treinamento, colocar cada um em seu devido lugar, devido lugar no sentido de ter um objetivo, saber o que tem que fazer, como lidar com as situações, a quem procurar, quem deve se reportar. Então esse foi o primeiro grande passo assim, que eu assumi, né? Logo depois foi olhar contratos e as outras coisas, né, que tinham de urgência para fazer, né? E sobre a expectativa, a gente tem uma expectativa boa. Esse ano, inclusive, a gente inaugurou lá onde era o antigo Detran, a Casa do Empreendedor, a junta comercial, está ali com a gente. Tem trazido um público diferente para o Niterói Shopping. A gente está avançando também com... o antigo construtor, ele é proprietário de boa parte das lojas do shopping. Ele acabou de fechar uma parceria também com uma empresa grande aqui de Niterói. Que legal. Então, a gente tem conversado bastante para alinhar
as demandas, o que pode ser feito para facilitar a entrada de empresas diferentes, né? Porque hoje o Niterói Shopping acabou voltado muito para a parte de moda feminina, né? Então a gente quer ter ali também outro tipo de público. A gente tem a parte do primeiro andar que tem muito essa parte de moda feminina, e o terceiro mais voltado para a área médica. Sim. Né? Então a gente quer trazer novas empresas, novos empreendimentos ali para o local. E essa empresa ela vem para agregar mais valor e ajudar a gente também, né, a avançar, continuar avançando. Que bom. E Aldama, hoje a Gavedrones tem crescido muito, hoje você já tem uma equipe formada. E qual foi a decisão mais difícil que você tomou como líder para gerenciar ali a tua equipe? Foi justamente isso, terceirizar a mão de obra para alguns setores. A contratação é um processo complicado, porque a gente é o nosso filho, né? Ali, como é que eu vou botar o meu filho na mão de uma pessoa? E por mais que as pessoas sejam competentes, não é a gente. Então parece que está sempre faltando alguma coisa, mas a gente consegue driblar essas adventuras. E é difícil, né? Porque eu também tenho esse problema de esqueci o nome que dá agora, mas de passar ali a responsabilidade para outra pessoa. Delegar. Exato, porque eu também sou muito perfeccionista. Sim. Então eu fico sempre com a cabeça ali, caramba, mas eu vou contratar, será que vai fazer? E hoje em dia a mão de obra também tem sido cada vez mais escassa, né? Tá muito difícil contratar hoje. Sim. E é um problema geral. Todo mundo tá tendo essa mesma dor no cenário que a gente tem vivido hoje, né? Então também tenho essa dificuldade. Passei uma dificuldade, foi em fevereiro, um grande contrato que a gente assinou lá no Porto do Açu, em que foram 3 a 4 meses de negociação de contrato. E eu tava lá no Mato Grosso quando o responsável do contrato, essa semana a gente vai começar, tudo bem? Aí eu, tá. Eu não ia falar que não podia. Não é? Tem como. Aí, beleza. Já tinha visto um funcionário para suprir a minha ausência, mas eu queria estar no primeiro dia, um contrato de grande porte, então eu dei meu jeito e consegui estar presente. A gente tem que estar preparado também, né? E Thiago, para você, como que você faz também essa curadoria para compor a tua equipe? Então, realmente tá muito difícil, né? Mas é aquele negócio, também sou muito detalhista, eu gosto de acompanhar, eu participo dos condomínios que a gente pega, eu participo das empresas, fico sempre de olho, mas no meu caso, pelo tempo que eu tenho na área naval, eu acabo utilizando muitos que já trabalham comigo há muitos anos em outros contratos. Então, eu tenho alguns supervisores meus que realmente dão conta do resultado, porque a gente já trabalha junto há muito tempo. Nada como ter uma equipe de confiança também. O Leonardo também tem uma equipe lá, né? Sim. Você tem um outro líder também que gerencia junto com você, não é? Sim. Me conta um pouquinho da sua equipe. É exatamente isso. A parte mais difícil é delegar, né? E aí você fazer a gestão. Hoje a gente tem quase 60 funcionários ali no Niterói Shopping, ainda tem outros negócios, né? Mas ali são 60 funcionários, quase 60, um pouquinho menos. Então você não consegue ter esse contato direto, está sempre supervisionando. Então você precisa ter gestores, né? Então hoje eu trabalho com os gestores diretamente, passo para eles a forma como eu quero, né? A visão do negócio, a forma como eu quero que as coisas aconteçam, e eles têm essa missão de supervisionar, de delegar, de acompanhar. Então eu tenho ali 2 gestores hoje que me ajudam. Então eu divido os serviços entre a parte de comunicação com um, que aí faz a parte de comunicação com os condôminos, com os usuários do local, a parte de contratos com esse gestor, e o outro fica com a parte operacional, a equipe no dia a dia, limpeza, manutenção. Então eu tenho essas 2 pessoas que dão suporte ali. Que bom. E você consegue dividir bem essa questão. E como que você traz? Você também é engenheiro, né? Sim. Fala um pouquinho também da sua vida pós Niterói Shopping, né? Pra gente começar a falar também do Leonardo, empresário. Eu sei que você também tem outras empresas, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu me formei primeiro em engenharia de produção e eu comecei a trabalhar gerenciando projetos na área da construção civil. Então, depois eu migrei, fiz também a engenharia civil, abri uma empresa de engenharia civil, faz reforma. A gente está iniciando alguma coisa de construção agora, laudos. E foi assim que eu comecei a trabalhar com condomínios, porque eu fazia consultoria com síndicos
fazia gerenciamento de obras de reforma de fachada. E aí eu vi que tinha uma oportunidade ali na administração, então aí dali, com a minha empresa de engenharia, abri uma outra empresa de contabilidade, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tenho uma amiga que é contadora, que hoje ela é minha sócia. Legal. Então ela entrou comigo, ela topou, né, a abrir a empresa, e desde então a gente vem trabalhando com administração de condomínio também. E foi assim que a gente chegou ali no Niterói Shopping, levando a nossa empresa para ali e assumindo o desafio. O Niterói Shopping é o primeiro shopping que a gente administra. Então, foi assim que a gente chegou ali também. E as minhas empresas estão ali, tanto de engenharia quanto de contabilidade. Era isso que eu ia perguntar, né? É bom que já tá tudo em casa. Exatamente. Então, meu interesse ali também é porque eu sou proprietário, tenho imóveis ali, então o sucesso, além do meu sucesso profissional de fazer a coisa acontecer também, tenho esse retorno como um cara que está investindo ali, né? Exato, é diferente esse olhar e faz todo sentido, né? Total sentido, porque obviamente você vai querer melhorar algo que também é seu, né? Sim, você também exatamente. tem ali um pedacinho daquela torre. Pois é. Aldama, e agora lá no Porto do Açu, o que você tem visto de diferente? Você tem alguma novidade da área de drone, de imagens aéreas que você quer comentar aqui com a gente? O Porto é uma área um pouco familiar para mim, porque eu já trabalhei embarcado, então eu tenho essa noção de embarcações, de como que age nesses locais, né? Então é muita movimentação de carga, tudo é pesado, tudo cai, né? Impressionante. Na plataforma era uma das coisas que mais te chama atenção, são as peças enormes penduradas. E no Porto não é diferente. Quanto ao drone, ele tem sido uma ferramenta bem bacana ali, porque a gente está tendo que fazer algumas inspeções e isso aí, o drone, ele possibilita esse trabalho sem colocar a vida humana em risco. Então, ele traz praticidade, segurança e economia no trabalho. Isso. Mas o que você consegue fazer com o drone ali? Hoje você faz mais inspeção? Hoje lá é um trabalho de inspeção. Tá tendo uma inspeção lá no porto, e tanto subaquática quanto aérea. Nossa, muito bom. E não só isso, né? O Aldama também faz eventos. Ele que fez a filmagem da nossa primeira edição, também da segunda, e vai fazer da terceira, da quarta. Enfim, é um parceiro nosso, super profissional. Tem um olhar, assim, incrível quanto à produção das imagens, né? A gente já tem até um vídeo que já as pessoas já esperam, né? Que é o vídeo ali da finalização do evento. E você faz também de inspeção de fachada de prédio? A gente faz acompanhamento de obra, inspeção de fachada. Você na área de construção civil já deve ter passado por uma oportunidade de ver um drone fazendo algumas inspeções. Sim. Esse é um trabalho também bem... É um grande facilitador. Grande facilitador. Hoje você tirando o risco, né, do ser humano, já é um grande avanço. Sim. Muito e bom. O custo também, né? A gente consegue identificar muita patologia só pela imagem. A gente faz inspeção visual, né? Então, o drone é um recurso incrível. Eu fiz foi uma vistoria que aconteceu se eu não me engano, foi nas Casas de Bahia. Casas de Bahia, lojas americanas, que a loja lá, ela ia passar por um processo de investigação do telhado. E aí eu fui chamado perícia. Tava passando por uma perícia. Então a loja tinha que ser desmobilizada para que seja instalado os andaimes para o período subir e verificar. E a gente foi chamado para o drone fazer essa inspeção visual, que acompanhou todo o madeiramento do depósito, causando uma economia, né, pros donos da loja. Não teve que mobilizar funcionários para montar andaimes, subir, para verificar. Foi um trabalho bem bacana realizado lá. Legal. Muito bom. Thiago, me conta agora
Um momento da sua jornada que te marcou como profissional. Pode ser da época da Marinha, da época do estaleiro, da época agora da Global Shield. Na parte da Marinha, o destaque é muito individual, às vezes, né? Então, fui chefe de pelotão durante bastante tempo. Saí com mérito. E saí e conheci outro também formador de caráter aqui fora, que eu trabalhei muito e sou muito grato por ele, o Coronel Mauro Moreira. Me ensinou muita coisa também. E tem essa experiência igual a Dama aí, trabalhar em estaleiro também esses anos todos. Eu me formei, como disse no início, em parte de segurança. O estaleiro precisava de mais, então com isso eu me formei também como supervisor de segurança na Polícia Federal. E aí foi evoluindo, né? Enquanto ele trabalhava embarcado, eu liberava os barcos para poder parar no estaleiro. E foi uma área de crescimento para mim, profissional, pelas oportunidades. Comandei setores também diversos, como ele tem empresa diversa. Eu fui responsável também pela área de TI, tecnologia, facility e segurança patrimonial. Nossa, é bom que você tem uma experiência, né? Uma bagagem hoje para gerir a sua empresa, né? E isso é muito bom quando a gente tem um começo. Quando a gente começa sendo contratado e depois você começa a ter empresa porque você tem visões totalmente diferentes para gerir o teu pessoal hoje, né? Sim. E isso a gente leva para qualquer empresa, tanto para a empresa do Aldama, quanto do Leonardo, do Thiago. Isso é muito bom, a gente ter essa percepção de se tornar empreendedor, embora seja tão difícil ser empreendedor aqui no Brasil, mas essa nossa bagagem faz as coisas acontecerem. Se não passar melhor. por isso, não tem como a gente ter essa experiência, né? Então, É verdade. uma outra fonte também de experiência para mim foi ter atendido a Petrobras durante 14 anos. Então, isso traz um diferencial danado aqui, porque a gente consegue atender o cliente, né, conforme a exigência, que era antigamente dentro da parte naval. Então, fazendo um simples atendimento de ISO 9001, a gente consegue fazer um atendimento totalmente diferenciado e personalizado aqui fora. Muito bom. Muito bom. Leonardo, e agora, deixa eu pensar, o que você tem de conselho para as pessoas que estão assistindo o episódio? O que a gente pode falar sobre como o Niterói Shopping vai se portar a partir de agora, né? Você tem feito ali um trabalho lindo, gerindo realmente crises, né? No sentido real da palavra. E assim, eu vejo que você tem total potencial para fazer o Niterói Shopping de novo voltar a ser uma referência, tanto para a torre quanto para as lojas que estão ali. Sim. Agora eu fui lá há pouco tempo e eu vi que já tem ar-condicionado no primeiro andar. Isso já é um diferencial também, né? Algo que você voltou. E como é que tá a parte de estrutura? Vai ter reforma? Não vai ter? Conta um pouquinho ali para as pessoas que querem voltar a investir lá dentro. Bom, sobre a questão do que você falou do ar-condicionado, isso era uma das demandas principais. Assim que eu assumi, não tinha ar-condicionado. Então, como a gente não tem verba para fazer em todos os andares, a gente optou por começar pelo primeiro piso. Já está funcionando. Então, a gente traz ali... a gente está focado ali no primeiro piso para depois levar esse trabalho para os outros pisos, né? Então, já tem um efeito grande, né? Bom, as novidades que a gente tem para esse ano... É a própria reforma que a prefeitura está fazendo ali na frente, né, na rua. O centro está sendo revitalizado, então a ideia é que a gente tenha um olhar mais da população, mais carinhoso para o centro, que as pessoas tendam a explorar um pouco mais o centro. Então a própria prefeitura está fazendo essa movimentação. A gente tá em processo de revitalização do shopping por parte, né? Como a gente não tem verba, então a gente está atacando os principais pontos, como o primeiro piso, né, com ar-condicionado, a parte ali da estrutura, a gente está reformando os elevadores também. Então, a gente já tem um elevador reformado, então vamos entregar o segundo elevador reformado. E é isso, por enquanto. A gente está com essa empresa entrando agora, a Meta, que está assumindo grande parte das lojas, da administração das lojas. Então, a ideia é que eles possam trazer para o Niterói Shopping empresas diversas, diversificar um pouco, né, o público do Niterói Shopping. Bom, e é isso. E quanto mais pessoas você conseguir, né, a Meta, enfim, essas empresas parceiras conseguirem trazer para o Niterói Shopping, mais visibilidade e mais oportunidades de negócio para que você consiga gerir e fazer melhorias ainda maior. E tem alguma coisa que de repente o governo, algum investidor possa fazer também para contribuir
em parcerias ou em investimentos para contribuir nessa nova fase do Niterói Shopping? Sim, com certeza, né? A própria prefeitura está tentando trazer para o centro, né, uma nova roupagem, Sim. né, com esses investimentos, né? Porque a gente tem hoje boa parte dos prédios comerciais aqui no centro vazios, que Sim. é uma realidade no Niterói Shopping. A gente tem, na parte de comercial da torre, a gente tem 30% das salas vazias, né? Então é um número considerável. Sim. Então a gente tem que trazer as empresas para cá, a gente tem que trazer empreendedores, né? Pessoas que queiram realmente investir e fazer, construir seu negócio. Então, a gente gostaria de ter esse apoio da prefeitura em diversos segmentos, tanto no investimento como está sendo a reforma, levar alguns órgãos para dentro do Niterói Shopping também que possa trazer algum público, chamar atenção para o nosso Niterói Shopping. A gente está muito bem localizado na Rua da Conceição. Temos um ponto de ônibus em frente. As salas comerciais, a maioria, elas têm vaga de garagem, o que não é muito comum para prédio comercial aqui no centro. Sim. Então, isso também é uma vantagem. Além das vagas serem próprias das salas, ainda tem o estacionamento ao lado, né? Somos o prédio mais alto de Niterói, então também temos uma vista privilegiada. Sim. Então a gente tem vários fatores aí que contribuem ao nosso favor. E a própria Casa do Empreendedor já tem feito um pouquinho esse trabalho de trazer novas pessoas para dentro do shopping, né? Exato, exatamente. Então a pessoa está indo ali na Casa do Empreendedor buscar orientação, abrir sua empresa, e a ideia é que essa pessoa já fique por ali mesmo, já pesquise uma sala comercial para abrir seu negócio ou uma loja. Para quem já teve a oportunidade de ir, a vista é absurda, né? Sim. Tem um visual muito bonito lá de cima. E eu estou investindo nessa infraestrutura. Então, reformando os elevadores, eu estou reformando todos os halls dos andares. Então, a gente está pintando, melhorando a iluminação. A parte de segurança também, a parte de incêndio. A gente está... a gente revisou tudo e já estamos elaborando um projeto novo para fazer toda a reforma dessa parte de incêndio. Então, eu estou investindo em infraestrutura e melhoria para que as pessoas possam ter conforto também e segurança ao acessar o Niterói Shopping. E para quem já passa por ali, né? Eu passo, às vezes vou até lá visitar você também, né? O seu escritório. E a gente já tem visto, né? Essas mudanças acontecendo. E aqui também tem... O bom da UBIS é isso, né? O nosso podcast, ele é compartilhado para que a gente troque experiências. E hoje, se você quiser, o Aldama pode, né? Também fazer várias filmagens lá de cima, pegando essa vista, né? Um olhar de dentro da sala para fora, porque isso também ajuda a divulgar o negócio e eu não sei, você falou ali 30% de salas que ainda estão vazias e talvez pessoas que nem sabem, né, desse diferencial. Verdade. Que é aquela vista. E as salas também são muito boas, né? Sim, são enormes. São salas amplas, tem a questão da vista, né, que é boa, é bem arejado. A gente tem uma estrutura interna também que agora está ficando melhor, né? Sim. É bem localizado. Mas eu quero essa parceria sim. Vamos fazer um vídeo 360 mostrando a torre. Boa. O Thiago também aqui vai ajudar no treinamento de segurança com os funcionários. É isso. Eu acho que é isso, né? Quando a gente se conecta, e a UBIS é exatamente sobre isso, é fazer parcerias, fazer contratos e todo mundo ajudar o outro a crescer, né? E aí agora vamos falar de posicionamento. Vocês acreditam que o posicionamento influencia diretamente no crescimento? Hoje o que a gente está fazendo aqui é se posicionar, né? Posicionar empresários, CEOs, gestores. E o quanto você acredita que esse posicionamento vai te ajudar na tua empresa? Eu acredito muito no posicionamento. Acho que ele traz muita notoriedade, traz credibilidade, traz visão, né? Sim. A gente consegue se expor, às vezes conhecer. Ele mesmo está falando sobre a parte de locação. Então, assim, futuros empreendedores já começam a saber que está tendo espaço, de repente realmente não sabe. Sim. Começa a conhecer melhor a empresa de segurança, começa a conhecer melhor a empresa de drones. Então, assim, o posicionamento ele tem um poder no mercado, sim. Muito bom. E para você, Aldama? Para mim, eu sou suspeito falar sobre isso. No último podcast, eu fechei um negócio aqui. Foi verdade. Lembra com o Pedro? A gente estava em negociação e aqui na reunião, e a gente comentou, né? O Pedro já está fechado. Legal. Foi, e o Aldama fez toda a imagem do network imobiliário, né? Vai até ter outra edição agora, e Pedro, já tô falando também sobre o seu novo projeto, né? A continuidade dele. Sim. E isso é muito bom, né? E lá no
no shopping, vai ser um prazer participar lá da inovação do shopping. Eu acho maravilhoso aquela construção. Realmente, as mudanças lá já são notadas. Parabéns pelo trabalho que você está desempenhando lá. E uma dúvida, que talvez seja dúvida de outras pessoas, eu já tive a oportunidade de alugar uma sala lá. E eu me deparei com dificuldade em questão ao condomínio. Como é que está sendo isso? Teve alguma mudança? Em acessar a administração? Não somente acessar, mas também ao valor. Eu lembro que era um valor bem salgado. Exato. E isso também é um desafio, porque a gente acaba... Como eu tenho uma taxa de inadimplência alta pelas salas que estão vazias, então quem está lá trabalhando acaba pagando por quem não está pagando. Na verdade é essa. Então, quanto mais a gente tiver as salas estiverem ocupadas, menos inadimplência a gente tem e com isso a gente baixa o valor do condomínio. Então, eu venho trabalhado constantemente para que a gente consiga fazer redução nesse valor dessa taxa. A sala era maravilhosa, era uma oportunidade muito boa. Eu tenho muita vontade em retomar esse projeto de ter uma sala lá. O local é muito bom. Sim. É bem localizado, né? Para quem Muito vem do bem. Rio, às vezes de barcas, é só, né, pegar ali aquela reta. Para quem... E até casando a pergunta anterior sobre como que tipo de ajuda eu poderia ter, a minha intenção não só é você cobrar o condomínio das pessoas que estão ali e aí elas acabam pagando pelos inadimplentes, mas a minha intenção também é gerar outras fontes de receita para o condomínio para que a gente possa diminuir esse valor do condomínio que os proprietários, os inquilinos pagam, né? E uma delas é a gente poder explorar, por exemplo, a fachada. E aí a prefeitura seria um ponto importante nesse apoio. Como que eu faço isso, né? Usar ali, a gente tem... a torre a gente consegue ver da ponte de Niterói, né? Sim. Então, às vezes eu passo na ponte e fico olhando e falo, mostra um LED em cima dessa torre ali. Ia chamar muita atenção, né? Com certeza. Então, tem outras... eu estou estudando outras fontes também de receita que possa diminuir esse valor de condomínio. E ficando mais acessível, eu acho que também vai ter bastante retorno, porque certeza. Assim como é a dor do Aldama, que a gente ficou sabendo aqui agora, né? Pode ter outras pessoas que também já se interessaram e agora sabem exatamente, né? Com uma explicação o porquê que isso acontece e que você já está buscando soluções para conseguir tornar mais acessível. Não, tá, pessoal? Podem procurar lá. É muito bom. E, Thiago, me conta um pouquinho dos seus serviços. O que você entrega com a Global Shield? Fala pra gente ali os seus serviços, tudo que você consegue atender para uma empresa, fazer por uma empresa. Eu escutei vocês falando um pouquinho antes, né? Porque a gente fica aqui conversando antes de começar o podcast e... Algo que me chamou a atenção foi que você falou que às vezes você contratar um funcionário para segurança por fora acaba saindo mais caro do que contratar uma empresa de segurança para fazer esse serviço. Explica pra gente como que pode ser, né? Por que pode ser melhor e qual é a vantagem? Sim. É porque o funcionário orgânico, ele tem benefícios, né? Trazem também, às vezes, não no caso da administração dele, que eu já conversei com ele, deu pra ver que tá fazendo um trabalho diferenciado, mas muitos condomínios têm a mania de tratar o funcionário de uma forma não correta conforme a função, né? Às vezes tá a zeladoria participando da parte de segurança participando da portaria, e isso tudo faz uma confusão que às vezes traz um passivo, né? Às vezes traz problemas. Então a empresa de segurança, ela cuida exatamente disso, né? Tanto do passivo quanto do funcional. Então acaba que fica atrativo a melhoria contínua para ele ao longo do tempo, né? Não inicialmente, mas ao longo do tempo, sim, é muito mais benefício ter uma empresa terceirizada cuidando dessa parte funcional, inclusive com a entrega profissional, né? Porque os nossos funcionários são qualificados, então a gente faz o treinamento, né? A gente tem acompanhamento de supervisão, mesmo quando não tem supervisão no contrato. A gente da Global Shield, a gente entrega um trabalho dinamizado com o supervisor, então eu consigo atender a parte condominial, que é um atrativo que a gente está chegando bem forte. Estando disposto a reuniões condominiais no tema da segurança, sem que isso venha ter custo no contrato. A gente cuida do condomínio com supervisão, mesmo sem supervisão no contrato. A gente faz um indicador de meta, controle indicativo, procedimentos de segurança. Então, assim,
aqui fora a gente vê que mesmo as empresas grandes, como eu já participei no condomínio agora, que é o que eu falei no início, que eu assumi, tinha uma empresa que realmente é muito renomada já no mercado, mais de 40 anos de empresa, e não entregava o que a gente faz em 5 anos. Então, acaba que fica um atrativo pra gente, uma melhoria, trazer melhoria, né? Nosso cliente ele tem que ter, além da melhoria, ter realmente o conforto e a segurança. Então, é o que a gente traz com essa experiência aí de tempo na área da segurança. E quando você terceiriza, o gestor ele ganha mais tempo para gerir outras coisas, né? Você Exato. coloca uma parte para outra pessoa tomar conta e consegue se preocupar com outras coisas, né? Sim. E agora vamos falar um pouquinho sobre... Vou fazer umas perguntas rápidas para respostas rápidas para todo mundo. Me diz um erro que te ensinou muito, Leonardo. Um erro que me ensinou muito. Nossa, agora não veio nenhum. São tantos, são tantos erros. Tantos ensinamentos, Tantos né? erros, exatamente, que ensinam a gente. Mas, assim, acho que um erro que me ensinou muito é justamente nessa parte de gestão de pessoas, assim, né? Você delegar, mas sem treinar. Você jogar a pessoa num lugar e pedir para a pessoa criar uma expectativa na entrega, mas você não preparou ela para aquilo. Então, isso é um erro que vem me ensinando muito. E quando você pega uma administração, você está 2 anos, né? Sim, administrando. Então, ali no Niterói Shopping. tinha uma administração anterior Isso. e funcionários anteriores com uma Isso. gestão, às vezes, totalmente diferente da que você tem hoje. Então, é mais um desafio, né? Você Exatamente. conseguir conscientizar as pessoas que já estavam acostumadas, de repente, Sim. com outras funções, ou até fazendo o que o Thiago falou, de ter uma função e fazer outras, e aí que acaba gerando, quando essa pessoa é demitida, ali um processo, né? Eu imagino que você tenha deve ter tido, né, diversos processos das administrações anteriores. Sim, eu assumi, a gente tinha 32 processos trabalhistas, né? Nossa. Então, eu venho tratando isso desde então, a maioria já foi resolvida, mas é isso. Eu costumo dizer que 20% é o trabalho, 80% são pessoas. Sim. Então, assim, eu demorei um pouco para ter essa percepção. Então, isso errar na gestão, né, esses erros na delegação, né, isso são erros que me fazem refletir muito. Porque como 80% são pessoas, então o nosso foco tem que estar na pessoa. Sim. Né? Então, os outros 20% é só você escrever, né? É o trabalho em si. É verdade, isso é muito real. E para você, Aldama, me fala um erro que te fez crescer, que te ensinou muito. Pô, ter conhecido a UB só há um ano atrás. Tinha que ter conhecido há mais tempo, Mais né? tempo. Muito bom. A segunda coisa era eu tinha que arriscar mais. Eu sinto que hoje eu tô colhendo os resultados de um sacrifício que eu tive que fazer, de me arriscar, de investir, me instruir, e a gente sempre fica um pé atrás. Pô, será que tô pronto? Será que é a hora? E eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais rápido. E para quem assistiu a primeira, ou se não assistiu, o Aldama contou o início dessa trajetória dele com os drones antes, né? Ele era administrador junto com a esposa maravilhosa, Renata, e eles administravam uma clínica de psicologia, e até que o Aldama quis fazer algo que os olhos dele brilhavam, né? E hoje é nítido quando ele fala de drone, de inspeção, de filmagem, a gente vê que é algo que ele ama, e nada como fazer o que a gente ama de verdade, né? Então eu entendo muito esse ponto de arriscar. Eu também era CLT e arrisquei pra hoje ter a UBIS, e assim, por que não fiz antes também, né? Hoje a gente tem feito aí a diferença, encontrado um propósito. Acho que todos nós temos essa sensação, hein? Também tem essa sensação, mas cada um tem o seu tempo, então tá tudo verdade. bem, tá tudo certo. Não tem ninguém atrasado, eu também acredito muito nisso, né? Que você tá no tempo que tem que ser, né? Nem atrasado e nem adiantado. E pra você, me conta, Thiago, um erro ali que... Eu acho que a gestão de pessoas, realmente, ela é crucial, né? E ao longo do meu tempo, antes de abrir a empresa, eu tive a oportunidade, né? De liderar 73 pessoas, e realmente foi um desafio. Aprendi muito, errei muito, mas é com nossos erros que a gente acaba aprendendo, né? Então, assim,
dali pra frente eu melhorei muito e tive essa visão de gestão muito grande. Então, eu acho que o erro principal foi gerir pessoas. Aprendi muito ali. Legal. Outra coisa, uma decisão que você tornaria mais rápido hoje. Eu acho que é muito do que a gente acabou de falar, né? Talvez ter começado a empresa mais cedo. Me fala o que você faria com mais rapidez. Exatamente. Porque eu, desde novo, né? Então, saindo da Marinha, também fui trabalhar com o coronel, como eu expliquei. Então, a gente aprende muita hierarquia. Então, acaba que a gente demora a dar um passo maior, né? Então, acaba que o tempo foi passando e a gente viu que se tivesse tomado decisão um tempo atrás, poderia ser muito melhor, né? E o que separa quem cresce de quem trava? Eu acho que... Eu já pergunto, já respondo, né? Tá aqui. Mas eu acho que é isso, né? A decisão, na minha opinião e na sua. Eu linkando a pergunta com a gestão de pessoas, também é a decisão mais rápida na hora de trocar alguém. Eu demorei para pegar isso, né? Isso Contrate devagar e demita rápido. É verdade. Então, isso eu demorei para pegar. Então, eu fiquei com pessoas... Não é que a pessoa é boa, é ruim. Ela só não, às vezes, não tá ali no mesmo... Ela não tem o perfil que ela precisa ter para trabalhar junto com você. Isso não é sobre ser bom ou ruim. Tanto Sim. que, às vezes, eu indico a pessoa, falo assim, ela é muito boa, mas... Na dinâmica, às vezes, não funciona, né? Tem um momento, né? Às vezes não é o momento da pessoa. Exatamente. Ano que vem, talvez. Então, juntando as duas perguntas, perder muito tempo com pessoas que têm um perfil que é o jeito da pessoa, você não muda. Algumas coisas você trabalha, outras não. Então, seria isso, com certeza. E eu fiz pós em gestão de pessoas também. E é muito legal estudar perfil comportamental, porque é exatamente isso, né? A gente sabe que ali algumas pessoas dá para ajustar, mas quem tem perfis ali que não tem muito o que fazer, né? Exatamente. A pessoa nasceu assim, vai morrer assim, isso. E é aquilo. Hoje eu tenho até focado mais em perfil de pessoa do que a qualificação técnica. Sim. Hoje, na hora de contratar, eu tendo a focar mais no perfil, porque isso faz mais a diferença no dia a dia do trabalho. Por exemplo, funcionário que demanda muitos assuntos, né? Traz muita demanda, né? Então, isso daí no dia a dia é ruim. Ou então, a pessoa que ela não é tão objetiva. Sim. Eu já gosto de trabalhar com pessoas mais objetivas, mais diretas. Isso é uma característica de cada um, entendeu? Pessoas que têm um perfil mais executor, Exatamente, né? É o que tem empresas que necessitam, não é que é necessário. E pra você, o que supera quem cresce de quem trava pra você? Sucesso. Isso é o que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Indiscutivelmente, se você não arriscar, você não tem jeito. Vai cair no teu braço. E a próxima pergunta que eu ia fazer aqui agora, né? Que eu fiz no outro episódio também, é exatamente isso. O que é sucesso pra você? Sucesso é trabalhar com o que gosta. Né? Se eu não me engano, eu falei isso na última vez. Foi, mas não foi essa pergunta não. Mas a gente chegou nesse contexto, né? É muito bom trabalhar com o que você gosta. O trabalho sai com mais qualidade, você se irrita menos. Eu tive uma dificuldade grande na clínica em lidar com os problemas. Então, o que eu não gostava, eu passava para Renata. Então, eu via o meu déficit em alguns pontos. Não, cara, eu tenho que fazer isso. Não dá para... Só que é muito desgastante. E quando você faz o que você gosta, até os problemas que você mais odeia, aquilo ali fica administrável. Você tem mais paciência, você briga menos, você pensa mais, te dá esse respaldo, você trabalhar com o que você gosta. Muito bom. Para você, Thiago, o que é sucesso? Sucesso, eu acho que vem da parte que ele falou, que é realmente trabalhar o que a gente gosta, pra gente, acho que alcançar nossos objetivos, né? Cada um tem sua meta, seu próprio objetivo, seu crescimento. Acho que alcançar o crescimento profissional e pessoal, acho que é um sucesso pra mim. Tem que andar alinhado, né? Também não adianta ser um sucesso e tá com a vida pessoal ali toda desconexa, né? Então, eu acho que tem que andar ali tudo muito junto, né? Muito bem alinhado para o sucesso ser, de fato, sucesso. E para você, Leonardo?
Bom, para mim, sucesso, há mais definições de sucesso do que pessoas para defini-las, né? Porque é tão individual, cada um vai Sim. ter a sua definição de sucesso. Para mim, é estar alinhado com o meu propósito, né? Sim. Eu tenho um propósito de vida e a minha vida ela está alinhada com ele. Então, esse trajeto, né, que eu vou cumprir até alcançar o meu propósito, para mim isso é sucesso, né? Eu estar alinhado com isso. E é muito bom a gente trabalhar sabendo por quê, por quem, né? E alinhado com o propósito. Eu também, depois que eu descobri o meu propósito, ficou tudo mais fácil. Até para levar a Yubis com tanta seriedade. É porque ela também está muito alinhada ao propósito que eu desenhei e que hoje eu sigo, né? Sim. E nada como trabalhar com isso. Eu acredito que nós três trabalhamos ali com um propósito, né? Com o propósito de entregar o melhor que a gente pode ser. Até porque o caminho não vai ser sempre bonito, a gente não vai estar nem sempre feliz. Então a gente vai ter que estar satisfeito até com os desconfortos. Porque Exato. você sabe onde você quer chegar. Então você vai ter que lidar com isso né, durante esse trajeto. E isso faz toda a diferença, né? É. Faz toda a diferença. E agora, a gente já tá caminhando pro final, passa rápido, né? Passa. Passa rápido demais. E qual mensagem que vocês querem deixar hoje pra quem vai assistir esse episódio? Quer começar, Thiago? Pode ser. Eu acho que a mensagem é trazer aquela credibilidade, aquela visão da nossa empresa. Aparecer melhor, poder falar melhor, ser conhecido melhor. Então, eu acredito que isso aí o Yubis vem fazendo com muita notoriedade no mercado aí. Que bom, né? Eu fico imensamente grata quando a gente recebe esses feedbacks. E pra você, Leonardo, como que tá sendo? Então, a mensagem que eu quero deixar é justamente essa do sucesso, né? Entenda na sua vida o que é sucesso para você, Sim. né? Tenha um propósito, siga ele, né? Não vai ser fácil, o caminho é difícil, mas você estando alinhado com o seu sonho, seu objetivo, a meta que você definiu para sua vida, tudo vai valer a pena. Verdade. Perfeito. E você, Aldama, que recado você quer deixar? Eu vou com o Leonardo também. Parte do que eu vou falar é bem similar ao que ele falou. Nós somos o que a gente faz todo dia. Então, trace suas metas, crie seus propósitos e monte a sua rotina. Se você fizer aquilo ali todo dia, no final de um tempo, vai ser o resumo daquilo ali que você fez todos os dias. Isso aí. Acredito nisso. Muito bom. E aí, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. O que vocês estão achando da Yubis? Como é que a gente tem contribuído? Como é que tá sendo essa sua experiência? Muito boa, cara. Primeira vez que eu gravo um podcast e dá pra ver o amparo que você dá, essa ajuda profissional de visão também. Muito profissional, então sim, eu tô feliz. Que bom, né? Eu acho que é ajudar a levar as empresas, né? O negócio para um outro nível, né? Para um nível acima, né? Eu acho que o posicionamento traz muito essa autoridade, né? Sim. De te mostrar como especialista naquilo que você faz, porque todos nós estudamos para gerir a nossa empresa. E às vezes muita gente não sabe. Então, quando a gente fica mais ali nos bastidores, é mais difícil das pessoas saberem ali tudo que você sabe e que se dispõe a fazer para melhorar a tua empresa e a sua visibilidade. Então, é exatamente isso. E você, Leonardo, como é que tá sendo lá no Niterói Shopping também, né? Nas suas empresas particulares, que você tem ali diversos negócios, né? Você é multi-empresário. Sim. Bom, tem agregado muito no sentido de olhar até para o que eu estou fazendo, na verdade, porque na correria do dia a dia a gente não para ter esse bate-papo, né? A gente não para analisar o que a gente está fazendo, a gente só faz, né? Então acho que é importante o papel que a Yubis vem fazendo junto com você, né? Com o Guilherme, é justamente esse de juntar pessoas, fazer com que a gente fale do que a gente vem fazendo e ouvir outras pessoas também, né? Construir pontes. Então, muito bacana. Tenho gostado bastante. E até o fato do nosso podcast ser compartilhado é exatamente para isso, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas e é muito bom a gente saber quem tá por trás, né? Dos nossos negócios e se conectar com essas pessoas dessa forma. E nichado aqui em Niterói, né? Então... Sim. Aqui, a gente diz que Niterói é um ovo, todo mundo se conhece, mas olha quantas pessoas novas a gente tem conhecido, né, no ecossistema. Sim. A Aldama é figurinha repetida, mas quer falar um pouquinho também? Claro. É surpreendente o resultado
que a UBIS traz pra gente, não somente no lado financeiro, mas a gente acaba se tornando uma família. E eu digo isso porque eu tenho a Amanda, o Guilherme, um casal maravilhoso e que agregou muito na minha vida particular. Hoje a gente tem uma amizade bem bacana e que eu pretendo levar para o resto da vida. Com certeza. Legal. Com certeza, muito bom, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado também aqui na empresa de cada um de vocês. Contem com a UBIS para compartilhar experiências, para falar sobre o negócio de vocês. A gente tem um propósito, né? Não é só aparecer numa revista e gravar um podcast, não, mas é expandir a visibilidade para que tragam negócios. Né, que mais negócios surjam através dessa mesa, através do que a gente tem construído. E para quem está assistindo, se você tirou algum insight desse episódio, compartilhe com quem você conhece, assim também como a revista física, a nossa versão digital, e acompanhe aqui com a gente, viu? Muito obrigada. E obrigada para vocês, viu? Adorei o nosso bate-papo. Também gostei muito. Obrigado.